A serpente do Éden, o primeiro rebelde espiritual da história. E se eu te dissesse que a serpente de Gênesis não era um animal? E se eu te dissesse que o Éden não era apenas um jardim? E se o primeiro pecado da história não tivesse começado com o homem, mas com um ser espiritual que fazia parte do conselho divino? Nós crescemos ouvindo uma história simplificada: uma cobra fala, o homem cai e pronto. Mas a Bíblia nunca tratou o Éden como um conto infantil. Gênesis é um texto teológico profundo, escrito dentro da cosmovisão hebraica antiga, uma visão de mundo espiritual, hierárquica e real. Hoje vamos desmontar mitos, vamos separar Bíblia de tradição popular e vamos entender quem era a serpente, onde ela estava, o que ela fez e por que isso muda completamente a forma como entendemos a guerra espiritual. O que a Bíblia realmente diz, a palavra Nahash. O texto hebraico de Gênesis 3 usa a palavra Nahash. Nahash. Essa palavra não significa apenas cobra. No hebraico bíblico e nas línguas semíticas antigas, Nahash carrega múltiplos sentidos: serpente, encantador, ser astuto, brilho, resplendor, entidade associada ao mundo espiritual. Ou seja, o texto não descreve um animal comum, mas um ser inteligente, comunicativo e intencional. Ela fala, argumenta, distorce a palavra de Deus, possui agenda própria, compreende hierarquia espiritual. Isso já exclui completamente a ideia de um simples réptil. Gênesis não está dizendo um animal falou. Está dizendo um ser espiritual interagiu com a humanidade. O Éden não é o jardim, é o Monte Santo de Deus. Aqui está um erro grave da leitura moderna: confundir o Éden com o jardim. A Bíblia mostra que Éden é a região santa, o jardim é apenas o centro do Éden. Ezequiel 28, 13 a 14 chama o Éden de o Monte Santo de Deus. Monte, na Bíblia, é linguagem de templo, de governo, de encontro entre céu e terra. O Éden era um templo primordial, um ponto de contato entre o mundo divino e o humano, o lugar onde Deus governava com sua corte celestial. Salmo 82 e Jó 1 a 2 mostram claramente que Deus governa em conselho, cercado por seres espirituais. Portanto, se o Éden era o centro da presença divina, então seres espirituais habitavam ali. A serpente não invade o Éden, ela já está lá. A serpente como membro do conselho divino. A serpente tinha acesso ao Éden, dialogava com humanos, conhecia os mandamentos de Deus, compreendia consequências espirituais, tinha liberdade de ação. Isso descreve um ser do conselho divino, não um animal. Ela faz exatamente o papel de um opositor interno, alguém que questiona a ordem, distorce a verdade, desafia a autoridade divina. E é aqui que ocorre algo crucial: a primeira rebelião espiritual da história. Antes da queda humana, há uma quebra no mundo espiritual. A serpente se opõe ao plano de Deus para a humanidade, ser imagem e semelhança governando com Deus. Ela não quer o homem elevado, ela não quer o homem reinando, ela quer sabotar o projeto divino. O que a serpente não é: correção histórica. Agora, vamos limpar os erros. A serpente não é Lúcifer. Essa ideia vem de Isaías 14, que fala do rei da Babilônia. Lúcifer é erro de tradução latina, não doutrina bíblica. Não é Azazel, pois Azazel aparece em Levítico e na rebelião de Gênesis 6. Não é Belzebu, pois Belzebu é uma figura posterior ligada à demonologia pós-Gênesis. Não é um anjo caído pré-Adão. Essa categoria não existe na literatura judaica antiga. A Bíblia é clara: a serpente é um ser espiritual específico, rebelde, adversário. Quando a serpente passa a ser chamada de Satanás? Em Gênesis, ela não é chamada de Satanás. Essa identificação acontece somente no Novo Testamento.
Apocalipse 12:9, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Importante, Satanás não é nome, é função, o adversário, o acusador. O ENT está dizendo, aquele ser do Éden, aquele opositor, aquele enganador. É o mesmo que agora chamamos de Satanás. O Novo Testamento não cria uma nova figura, ele unifica identidades. A queda não começa no homem, começa no mundo espiritual. O Éden não é um conto infantil, é um campo de batalha. A serpente não é um animal, é o primeiro rebelde espiritual da história. E a Bíblia nos mostra algo profundo. O homem cai porque foi arrastado para uma rebelião que já existia. Mas o plano de Deus não falhou. O homem caiu e Deus decidiu redimi-lo. A guerra começou no Éden. A vitória começou na cruz e o fim já está decretado. Tudo o que foi apresentado aqui não tem a intenção de encerrar o assunto, mas de abrir caminhos. A Bíblia não pede que aceitemos ideias sem exame. Ela nos chama ao discernimento, à investigação e à maturidade espiritual. Por isso, não tome nada apenas porque ouviu aqui. Volte ao texto. Leia com atenção, estude o hebraico, compare as escrituras, confronte tradição com Bíblia, tradição com contexto, contexto com revelação. A fé bíblica não é frágil, ela suporta perguntas difíceis. E a verdade não teme investigação profunda. Tire suas próprias conclusões, mas faça isso com reverência, honestidade intelectual e compromisso com a palavra, porque quanto mais fundo vamos nas Escrituras, menos espaço sobra para mito e mais claro fica o propósito eterno de Deus.